Boa noite, bem-vindos. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje vamos falar sobre avaliação institucional e metodologias ativas, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, então, avaliação institucional e metodologias ativas. Conosco, professora Luciana Carvalho Fernandes, pró-reitora de ensino. Também a Vivian Peter, que é estudante do curso de fisioterapia. Professor Maurício Teixeira, coordenador do curso de odontologia e também coordenador pedagógico do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. E a Maria Eduarda Andrade, que é estudante do curso de odontologia. Muito obrigado pela presença, boa noite a todos. Boa noite. Professora, nosso tema, vamos tentar fechar a orientação do programa bastante fortemente na questão das metodologias ativas, mas a gente tem que fazer um pano de um estofo aí, né? Essa mudança, essa busca pela melhoria também é um resultado, também é uma consequência de alguma coisa muito importante que está acontecendo na Univates nesse momento, que é o processo de avaliação institucional. Então, gostaria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o que é, como é que acontece, para que acontece a avaliação institucional e depois nós pulamos para o tema metodologias ativas. Por favor, professora. Correto. Bom, nesse momento nós estamos vivenciando o momento do ano da autoavaliação institucional, que acontece semestralmente. Certo. E é um período muito importante, né? E aproveito aqui a oportunidade para pedir a todos que colaborem e participem do processo. O processo tem novidades esse ano, então agora esse semestre vai ser possível trabalhar de qualquer dispositivo, né? Então a gente está com avaliação responsiva também, ou seja, pode abrir do smartphone tranquilamente e responder, né? Então cada vez a gente vai melhorando este processo. E ele serve para quê? Como o próprio nome já diz, autoavaliação institucional. Então aquele momento do semestre que a gente para se autoavaliar. Então, estrutura, sala de aula, professores, estudantes, o quanto que está estudando, enfim. E é um processo rico e importante para a gente se conhecer melhor, conhecer os nossos pontos fortes e o que a gente precisa melhorar enquanto instituição, que sempre busca excelência. Então, o mote é, né, queremos sim ser instituição de excelência. Para isso, a gente precisa estar sempre olhando o que a gente pode melhorar. Né? Então, essa é a ideia da autoavaliação institucional. Desde o semestre passado não existe mais a avaliação física, né, estrutural, junto nessa avaliação, porque ela agora ela é aberta permanentemente, né? Isso, a gente tem um formulário bem específico que se acessa dentro do universo Univates e que o estudante pode fazer isso a qualquer momento, né? E este período do ano, então, a gente para verificar as questões de sala de aula, de processos. Exatamente. E essa avaliação ela é voluntária, então, ela é por adesão, quer dizer, ninguém é obrigado, mas quanto mais respondentes, quanto maior a participação, maior o retorno, maior a riqueza de informações, e a ideia é de que todo mundo vá lá, acesse e responda. Professores também, né? Professores, estudantes, todo mundo. Todo mundo, certo. E não é obrigatório, eu me recordo, já fiz, não é obrigatório que tu preencha toda ela, né? Tu pode, inclusive, ir respondendo por partes, eventualmente, se achar que não vai ter condições de encerrar toda num processo só, pode voltar, responde lá e quando encerrar... Isso, essa é a parte que eu estou dizendo que é interessante agora, né? Então, dá para responder do smartphone, de dentro do computador, tablet, aí parei. Certo. Né? Então, salvou tudo que eu fiz até então, quando eu retorno aquele ponto que eu parei. Perfeito. É apenas importante mencionar que para validar o questionário de uma disciplina específica, ele só é validado depois que se preencher ele totalmente. Perfeito. Tá? Mas eu posso parar e retomar, e ela fica aberta até o dia 2 de novembro, então dá tempo. Até 2 de novembro esse convite. E esse material todo, ele depois gera um relatório que vai ser acessado pela reitoria, pelos coordenadores, pelos diretores de centro. Quer dizer, esse material ele também gera, é importante que se tenha essa noção, ele vai gerar decisões, tomadas de ação para melhoria, não só para saber, mas também para
Isso, como eu atuar, disse né? antes, ele é importantíssimo porque ele dá subsídios para a gente saber aonde atuar e como atuar, né? Uhum. E serve também para a gente saber o que está tranquilo, que não precisa ser mexido. Por isso eu sempre faço esse alerta também, né? Elogios também são bem-vindos na avaliação. Mas claro que é também para um momento que a gente olha que processos que a gente pode ir melhorar, né? Sim. Professor, o senhor também recebe um relatório desse material como coordenador, né? Sim. Para saber qual é que está a situação específica do seu curso, dos professores que estão ligados à sua área, né? Quer dizer, acaba sendo um elemento de gestão também, né? É um elemento importante que a partir do olhar para esses dados a gente pode modificar ou manter algumas coisas, como a professora Luciana trouxe, né? O que a gente vê que está funcionando de forma tranquila, a gente mantém, né? Perfeito, perfeito. O professor recebe um relatório, desculpa, sim, Sandra, também, o professor recebe um relatório que é seu, né? Aí, referente às suas turmas, né? O coordenador de curso recebe um relatório, então, que é o coletivo dos professores que atuam naquele curso. Né? Então, são várias camadas e vários olhares que aí a gente pode ter o todo da instituição. Perfeito. Porque o professor também avalia a turma, né? Então, a gente bate esses dados, né? Normalmente não é só o aluno que avalia o professor também avalia os alunos e a partir disso a gente tem elementos até para justificar algumas coisas que vai fazer depois. Claro. E também há algumas questões que são abertas, eventualmente permitem alguma observação, algum apontamento, alguma sugestão. Portanto, esse é um momento onde não só se avalia, se critica e se elogia, mas também se dá subsídio, né, para a instituição. Isso é fundamental. Ao né? final tem um campo onde o estudante pode abertamente dizer algumas coisas, né? Ele não vai ser identificado depois, isso é importante dizer, né? Mas também a gente recebe esses comentários após, não é só um score, né? Não é só um número, tem também a avaliação qualitativa desse material. Perfeito. E que geram depois também ações e tomadas de decisão e os relatórios e as reuniões, inclusive, que são feitas com os representantes de turma, com toda a estrutura docente e discente da casa, né? Acho que isso é importante, essa alimentação aí do processo todo. E é uma função, professora, importante até nessa transição para a universidade, né? Que a gente hoje tem que regular, realmente tem que estimular bastante a avaliação e os processos, a participação como um elemento importante. Nós queremos galgar alguns degraus aí que pressupõem a participação de todos, né? Exato. E é importante salientar também, Sandro, que essa é uma instituição que sempre trabalhou com avaliação, sempre se avaliou. Isso, eu estou aqui há 15 anos e quando eu cheguei na instituição se fazia via papel, né? Então, cada professor recebia um envelope, né, com um questionário, aí entregava na sala de aula, como se fosse prova, né? Entregava, os alunos respondiam, recolhia, lacrava o envelope e mandava. Então, gradativamente, né, a gente vai mexendo e deixando cada vez mais interativo, né? A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Porque imagina processar tudo isso em papel, né? Sim. Mas o grande desafio quando a gente passa do papel para uma avaliação como a gente tem hoje, que é virtual, responsiva, que tu pode responder de qualquer lugar, é a gente manter o mesmo percentual ou ficar muito próximo do percentual que a gente tinha quando fazia essa avaliação, entregando para cada estudante na sala de aula ali uns minutos, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo essa convocatória, né? E a gente faz isso de várias maneiras, né? Via e-mail, em programas como este, os professores falando na sala de aula que o período está aberto, a importância de responder, né? E também reunindo os representantes de turma. Então, semestralmente, a gente reúne os representantes de turma para conversar sobre o andamento do semestre, para retomar aqueles pontos que foram importantes e objeto de avaliação no semestre anterior, quer dizer, o que foi o que a gente conseguiu fazer, o que não foi possível, o que não está ainda num horizonte mais distante, mas que a gente vai correr atrás. Então, esse momento específico de responder o questionário é um dentre tantos canais que a instituição abre, né? Então, como a gente tinha muitas questões de estrutura, né? Então, vamos
deixar isso aberto por um período maior para que os estudantes a qualquer momento possam avisar que alguma coisa não está, enfim, que alguma coisa aconteceu, né? Um exemplo maior, eu acho que o que me vem na cabeça sempre são os ganchos dos banheiros, né? Volta e meia de escola, porque cada vez mais pesadas as bolsas, né? Pô, não precisa esperar uma vez no semestre para avisar, né? Então, por isso daí a gente separou essas questões que têm mais a ver com estrutura e que demandam, às vezes, consertos ou pequenas obras, que elas possam ser respondidas em qualquer momento dentro do universo. E as questões mais pedagógicas, sugestões mais realmente que vão trazer novas questões para dentro da instituição mesmo, questões de fundo, aí esse é o momento. Claro. E lembrando também, professor, só para a gente encerrar aqui essa parte, que a parte de infraestrutura, uma coisa é a infraestrutura institucional, né? É o banheiro, é o estacionamento, e outra coisa é a infraestrutura do curso propriamente dito. E que às vezes o aluno também tem demandas e tem necessidades e pode solicitar uma ampliação num laboratório, num equipamento, num material para disciplina. Claro. Isso também pode ser solicitado e encaminhado junto ao coordenador, né? Até mesmo os professores, né? Claro, muitas vezes estão com alguma dificuldade, através da avaliação também se consegue perceber a necessidade de algumas outras coisas, né? E uma das coisas que a professora Luciana estava trazendo, que eu acho que é importante, quando a gente conversa com colegas de outras universidades, eles até ficam surpresos com a forma como a gente trabalha a avaliação institucional aqui na Univates, né? Tenho colegas que dizem, olha, muitas vezes o que a avaliação institucional trouxe, eu não tenho acesso. Porque, né, e aqui eu acho que a gente tem um processo muito amplo e transparente que vale a pena ser. E mais do que isso, esse desenvolvimento que a professora Luciana traz tem a ver também com agilidade, né? A partir do momento que tu tem uma resposta rápida, tu também consegue dar essa resposta mais rapidamente. Né? E o processo ele vai correndo mais eficientemente. Muito bem, fechamos nosso primeiro bloco. Na volta vamos falar sobre as consequências desse processo de avaliação institucional. E uma dessas consequências é o desenvolvimento das metodologias ativas. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre avaliação institucional e metodologias ativas. Conosco aqui a professora Luciana Carvalho Fernandes, que é pró-reitora de ensino, a Vivian Peter, que é estudante do curso de fisioterapia, o professor Maurício Teixeira, que é coordenador do curso de odontologia e também coordenador pedagógico do CCBS, e a Maria Eduarda Andrade, que é estudante do curso de odontologia. Professora Luciana, no primeiro bloco falamos especificamente da avaliação institucional como uma ferramenta de gestão, de melhoria, de busca e acompanhamento. A avaliação institucional apresentou algumas demandas ao longo do tempo, apresentou algumas possibilidades, algumas observações por parte de alunos, professores, e algumas coisas vão sendo pensadas para serem melhor desenvolvidas, trabalhadas e estruturadas como um processo de evolução. A gente tem um caso específico na Univates de como as metodologias ativas foram pensadas dentro desse processo todo. Eu queria que a senhora nos comentasse um pouquinho por que metodologias ativas e o que é isso na prática e qual a importância disso dentro do processo pedagógico, para depois a gente trabalhar alguns exemplos mais especificamente. Então, metodologias ativas é um termo bem amplo, né? Mas que diz respeito a como a gente leva a sala de aula, né? Então, ativas por quê? Né? Porque dá essa ideia de que a sala de aula tem que ser aquele local do aprendizado coletivo, né? E isso vem sendo discutido na Univates já há bastante tempo, mas principalmente a partir de 2010 com bastante ênfase, né? Quando a gente começa a fazer perguntas específicas na avaliação institucional com respeito à metodologia utilizada pelo professor, né? Então, no primeiro momento, ele tinha que elencar aí 3 metodologias que ele trabalhava em sala de aula e vimos crescendo desde então. A importância das metodologias ativas, cada vez mais presentes desde da própria questão das diretrizes curriculares dos cursos, né?
muito fortemente na área da saúde, então não é por isso, não é à toa que a gente tem aqui para conversar conosco 2 estudantes da área da saúde, porque esse movimento ele começa muito fortemente ali no início dos anos 2000 na área da saúde e nas engenharias, né? Então, as áreas da saúde trabalhando com problematização, aprendizagem por problemas, e as engenharias trabalhando em aprendizagem por projetos. Certo. Todos esses são exemplos de métodos ativos de aprendizagem, né? Porque hoje em dia se sabe, né, já se estudou bastante sobre isso, e que quanto mais o estudante se envolver enquanto sujeito ativo da sua aprendizagem, mais bagagem ele terá ao cabo, ao fim de um curso de graduação, né? Então, estamos aqui falando que o professor, por mais que ele detenha um certo domínio de conteúdo, né, o fato do professor saber uma determinada matéria não significa que o aluno aprenderá. Sim. Né? Só ele expondo aquilo que sabe não garante que o estudante, escutando aquilo, vai se apropriar e vai saber, portanto, aquilo que o professor, entre aspas, transmitiu em sala de aula. Então, a gente vem muito fortemente, desde 2010, conversando em toda a instituição como trazer, né, essas questões para dentro da sala de aula, como tornar as nossas salas de aulas cada vez mais ativas, ou seja, com estudantes participando ativamente do seu processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem é do estudante. Sim, sim. Né? Então, ele precisa se apropriar deste processo. E aí, enfatizando muito essa questão das ativas em contraponto ao passivo, né? Quer dizer, não cabe mais ao aluno ficar ali sentadinho, esperando, e essa proposta vem do professor. É isso, professor Maurício? É ele que propõe a dinâmica de sala de aula, portanto, ele tem que pensar em algum modelo que permita a participação, convide o aluno e estabeleça a condição para que haja essa troca. Eu acho que quando a gente fala de metodologias ativas, a gente tem um novo papel do professor. O professor passa a ser não apenas alguém que vai expor os seus conhecimentos, mas alguém que vai mediar o conhecimento do outro, mediar o processo de ensino e de aprendizagem, né? Recentemente, agora no dia 29 de setembro, eu estive na discussão das diretrizes curriculares dos cursos de odonto. E uma das discussões que foram travadas lá nesse encontro era sobre esse processo ensino-aprendizagem, escrito com um hífen como uma palavra composta, né? A gente tem usado muito aqui no núcleo de apoio pedagógico e entre os coordenadores pedagógicos, uma expressão que é o processo de ensino e de aprendizagem. Essas duas coisas, elas são relacionadas, mas elas não são interdependentes, como a professora Luciana trouxe. Não quer dizer que ensinando o outro aprende, né? Então, cada vez a gente aproxima mais isso. Isso faz com que o papel do professor seja modulado, ele seja diferenciado. A partir disso, o professor não é alguém que sabe tudo que vai ensinar outro alguém que não sabe nada. O professor sabe algumas coisas, o estudante sabe outras coisas, e como é que a gente faz com que essas coisas se intersexem e possam formar uma outra coisa. Perfeito. Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas aí há um desafio, professora Luciana, professor Maurício, a gente sabe que, por vezes, alguns cursos, historicamente, se formavam com profissionais que vinham de mercado e se estabeleciam dentro de uma instituição de ensino para repassar o seu conhecimento. Quer dizer, aí fortemente, aí a pergunta um pouquinho para o senhor, por que a área da saúde puxa essa transição, faz essa mudança para esse processo mais aberto, mais dinâmico? E qual o desafio para o profissional da saúde em não só ser um bom dentista, ser um bom médico, ser um bom fisioterapeuta, mas ser também um bom professor, que é diferente de ser profissional de mercado. Né? Aí tem uma coisa, as metodologias ativas vão começar na Universidade do Havaí, lá em 1950, com uma proposição de pensar o estudante como uma criatura um pouco mais autônoma, que possa, a partir
dos seus pensamentos construir o próprio conhecimento, né? E, historicamente, no Brasil, principalmente os cursos de medicina e de odonto, e os outros da saúde também, tinha uma perspectiva de, bom, tu é um bom profissional, vem cada aula no meu curso. A partir de um pensamento mágico de que, bom, se tu sabe fazer, saberá ensinar também, né? E eu acho que a partir do momento que a partir de 2010, começa a mudar um pouco essa visão, cada vez mais a gente tem que se preocupar com o que os docentes, quais as práticas que os docentes estão realizando dentro de sala de aula. E isso é um desafio muito grande. Sim. Ainda mais para nós, que eu fui formado num processo totalmente diferente. Eu acho que todos nós fomos, né? Todos. Eu acho que o Maurício traz uma coisa bem importante, né? Então, não é metodologias ativas, não é uma coisa por si novas, né? Então, se a gente pegar as diretrizes curriculares, por exemplo, na área da saúde e nas engenharias também, elas vão ser em meados de 2000, 2002, 2004, e todas, sem exceção, vão trazer as questões das metodologias ativas. Mas o que aconteceu? Quando o pessoal começou a revisar as diretrizes curriculares, os professores todos tinham sido formados da forma tradicional, que é essa: eu sou um bom profissional, então eu sou convidado a passar este meu domínio para outras pessoas. E depois de se trabalhar bastante nesse paradigma, se verificou que não é bem assim, né? Primeiro, não é porque eu sou um bom profissional que eu vou ser um bom professor. Para o professor, né? Então, a gente tem uma série de habilidades que, às vezes, o profissional não necessariamente precisa deter, e vice-versa, né? E, então, é preciso se preparar para ser professor. Isso também é importante, né? São outras habilidades, além, obviamente, do domínio do conteúdo. Então, vamos lá, não quer dizer agora que, o conteúdo, a gente prescinde do conteúdo, porque, afinal de contas, não. É além. Então, além do sujeito, né, ter que dominar um determinado conteúdo, ele tem que trabalhar com habilidades, né, que são habilidades, muitas vezes, relacionais, e que foram relegadas por muito tempo dentro dos currículos, né? Então, isso quase que é um resgate. Né? Eu acho que o que a professora Luciana traz, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, a gente percebe que o conteúdo tem mais importância ainda. Porque em algum momento alguém pode dizer assim, bom, agora eu só vou ser amigo do estudante com o qual eu vou só me relacionar bem. Não, a partir do momento que tu te relaciona bem e tu te importa com o processo de construção do conhecimento dele, o conteúdo fica mais importante ainda. Sim. E a partir disso tu te preocupa com outras coisas, com habilidades não só cognitivas relacionadas ao conhecimento, mas com habilidades procedimentais e comportamentais, né? Sim, inclusive o próprio resultado do processo ele toma outra amplitude, né? Isso, a avaliação ela é diferente, ela acaba tendo uma outra visão desse processo todo, né? Perfeito. Ótimo. Estamos fechando o segundo bloco e eu volto no terceiro bloco ouvindo o relato um pouco das alunas para saber como é que é isso dentro do curso, então, de odonto e de fisioterapia. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre avaliação institucional e, mais especificamente, metodologias ativas. Professor Maurício, o curso de odonto aqui da Univates, então, ele já começa com essa ênfase totalmente voltada à importância da questão das metodologias ativas no contexto pedagógico do curso. Não é um curso de odontologia tradicional, como falamos, que pegava profissionais de mercado e, de acordo com a sua expertise, selecionava e depois via como é que ficava como professor. Não, já foi pensado numa outra linha. Como é que se deu isso? A partir disso, né? O curso ele começou no segundo semestre de 2015, né? 2015B, e ele foi estruturado a partir de 3 grandes premissas, né? Uma delas é o currículo modular integrado, no qual nós não temos mais disciplinas
estanques, né? E sim, elas são trabalhadas de forma integrada dentro do módulo, divididas em eixos de similaridade, sim, mas dentro do módulo. A presença dos estudantes na rede de saúde desde o primeiro semestre, buscando uma relação entre teoria e prática muito aprofundada, e as metodologias de ensino, ativas de ensino e aprendizagem, né? Perfeito. A partir disso, os professores também tiveram que... Qual foi o desafio para os professores e até para o senhor, como coordenador, acompanhar esse processo? Os professores, como vinham formados de uma outra forma, volta e meia, a professora Luciana participou de várias discussões nossas, volta e meia a gente voltava para alguma coisa que remetia à disciplinaridade, à especialidade, né? E eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade para falar um pouco sobre isso, né? Ele vem logo depois do curso de medicina, que também tem usado o mesmo modelo, e aí a gente já tem aí história para contar sobre, e eu acho que as gurias estão aqui para nos ajudar a pensar exatamente sobre isso. Maria Eduarda, tu és aluna do curso de odontologia, qual é o teu semestre? O terceiro. Terceiro semestre. Qual foi a tua expectativa e qual foi a tua prática dentro do curso de odontologia? Tu começaste o curso pensando, puxa, vou fazer disciplinas, e aí chega lá tem uma outra estrutura. Ou tu já estava preparada para isso? Como é que é essa tua relação de aluna, né, com um curso supostamente com essa estrutura pedagógica diferenciada? Sim. Bom, então é diferente, a gente vem do ensino médio, né? Totalmente tradicional, né? Onde o professor expõe o seu conhecimento e nós, alunos, a gente basicamente é espectador, né? Sim. E recebe todo esse conhecimento. E aqui, com as metodologias ativas, então, o professor é mais um orientador, onde ele faz com que nós abrimos a nossa cabeça e saiam ideias, e junto com os colegas a gente construa esse conhecimento, né? Com a mediação dele, com a orientação dele. E essa transição entre o que tu vivia lá no ensino médio e aqui, ok, é diferente. É tranquila, ela é desafiadora, quer dizer, te sente mais estimulada? Como é que é o dia a dia na sala de aula para vocês? Assim, acho que a gente consegue, os alunos se sentem muito mais estimulados, afinal a gente acaba sendo o protagonista do nosso próprio conhecimento e muito mais motivado até. Essa autonomia acaba não se restringindo somente à sala de aula, né? Essa autonomia, em casa, né, a gente acaba tendo também, buscando mais conhecimento, para não ser aquele profissional formado somente o que tem na faculdade, né? A gente é instigado, estimulado e provocado a buscar conhecimento fora disso também. Isso traz alguma consequência na relação entre vocês, alunos? Porque quando o professor coloca lá, diz, cada um absorve no seu nível, no seu interesse. Nesse processo, que é mais dinâmico, né, mais ativo, imagino que a interação entre vocês também seja mais forte. Como é que se dá como é que é a tua relação com os teus colegas e como é que vocês trocam esse conteúdo? A relação é muito maior, né? Claro que a gente tem um pouco de aula expositiva do professor, um pouco, né, para orientar. E depois a maioria dos trabalhos são em grupos, né? Então a gente tem uma interação muito forte com os colegas, onde a gente acaba trocando os ensinamentos e por a gente mesmo, nós na sala de aula, nós sentamos em círculos, né? A gente acaba tendo um contato muito maior, né? E até um laço muito maior entre colegas e professores, né? Professor Maurício, isso acaba sendo quase que uma consequência, né? Quer dizer, a metodologia é diferente, a dinâmica é diferente, a estrutura de sala de aula também tem que ser diferente. Ela acaba sendo diferente. E eu acho que cada vez mais os professores têm buscado técnicas novas para propor aos estudantes. E a partir disso também é um desafio para o professor, né? Sim. Porque ele, em alguns momentos, alguns deles nos diziam assim, essa técnica é mais tranquila para vocês, né? Vocês não têm que dar aula, né?
Agora eles dizem o contrário. Dizem, professor, tem dia que é muito pesado e a gente entende o cansaço de vocês de dar conta dessa diversidade, né? Porque a questão da autonomia também tem a ver com eu respeitar a individualidade do outro, né? Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente propõe atividades que nem sempre são individuais. A maior parte delas são coletivas e a partir construção de um conhecimento a partir de um trabalho coletivo, né? E eu acho que tem uma questão de isso estar um pouco mais facilitado na área da saúde por conta de algumas temáticas que a gente usa. Por exemplo, o estudo de caso é uma vivência da prática e a partir disso tu vai para a teoria, né? Então, eu acho que em outras áreas talvez tenha uma dificuldade dessas metodologias se desenvolverem de uma forma mais tranquila. Na saúde, eu acho que isso tem sido um pouco mais tranquilo. Perfeito. E a sala de aula é outra, né? Então, tu falavas antes, é círculo, quer dizer, é menos exposição, mais construção, é mais conversa, né? Numa sala de aula tradicional, normalmente o professor não quer que os alunos conversem, né? Silêncio tem que, né? Tem que, olha, perguntas mais tarde, primeiro eu exponho, depois vocês perguntam. Numa sala de aula que trabalhe com metodologias ativas, pelo contrário, a conversa é incentivada. Sim. Né? E por ter essa conversa incentivada e não ter uma resposta certa para nada, quase assim, a gente construir essa resposta juntos, a gente acaba se tornando muito mais crítico e reflexivo sobre um determinado assunto que a gente está trabalhando, né? Claro, que eu acho que é fundamental, assim. Aquela pergunta básica, o que o senhor espera na prova, o que o senhor quer com essa questão, não existe. Não existe. Né? Porque ela sai desse foco, em muitos casos não tem nem prova. Exato. A prova é o próprio agir. O próprio processo. Isso, a avaliação ela não é somativa, ela não chega lá ao final e diz, bom, vamos ver o que você aprendeu. Sim. Olha, a gente caminhou assim, o que tu acha da gente ter uma nota assim por conta do teu caminhar? Claro. Já vou lhe colocar algumas questões aos professores. As turmas não obrigatoriamente são niveladas, né? Tem níveis diferentes de conhecimentos prévios, de interesse, de condição. Então, depois vamos buscar um pouquinho aí. Mas eu quero ouvir também a Vivian. Vivian, tu estudas fisioterapia, né? O curso de fisioterapia, propriamente dito, ele não surgiu nessa estrutura, como o professor Maurício coloca aqui, do curso de odonto. Ele veio da estrutura tradicional, de profissionais de mercado que foram trazidos. Mas ele está fazendo essa transição justamente para as metodologias ativas. Portanto, tu estás com a experiência dos dois mundos, né? Me conta um pouquinho como é que é o teu olhar sobre o curso de fisioterapia e a tua prática hoje. Então, no início, esse modo expositivo, a gente entra ou continua nesse universo, né, do ensino médio também, e se torna dependente daquilo, dependente de slides, do professor passar todo o conteúdo, a gente decorar tudo para aquilo na prova e aplicar na prova. Acabou. E não tem toda essa magia de construção do processo de ensino e aprendizagem, a gente como agente, desse modo de ensino e de experiência e conhecimento. Mas, então, como eu vinha dizendo, iniciaram então as metodologias ativas no curso e a gente pensou assim que não estava dando certo, não era por aí, que precisava voltar. Dependente daqueles slides, né? Eu tive bastante problema com isso, parecia que eu não estava aprendendo. Até a gente se dar conta de que não, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar para a gente construir em sala de aula isso. Porque muda o teu comportamento frente ao processo, né? Sim, é exatamente essa a proposta que é instigante, né, do aluno ser mais procurador do ensino, a gente pesquisar em casa, trazer artigo, trazer propostas, ideias para um estudo de caso, alguma coisa assim, e construir aquilo com a turma. Cada um pesquisou algum assunto, a gente chega e vê visões diferentes. Então, vai montando ali um ciclo de opiniões diversas e que nos fazem compreender uma série de coisas. E agora a gente já está numa rotina, assim, bem mais
adaptados a essa metodologia ativa, as técnicas vão acontecendo, os momentos estão comuns dentro do curso nesse momento. Quem iniciou está iniciando como se fosse num curso de odonto que é de metodologias ativas, né? Isso é bem interessante, assim, participar dessa transição. E o que a gente estava comentando antes que o conhecimento, enfim, essas metodologias ativas são feitas de modo coletivo. A gente tem feito algumas técnicas GVGO, que é o grupo de verbalização, grupo de observação, onde senta um grupo no meio, a turma é dividida em 2 grupos, o do meio verbaliza, então discute um artigo em questão e é os alunos nesse momento, né? A partir do que a gente vem aprendendo e construindo, discutindo naquele momento, e o de fora, o grupo de observação, só observando e não podendo... mas é por esse meio, não, mas é aquele jeito que se aplica tal assunto, enfim. E a gente experimentou isso e viu como é difícil estar do lado de fora e também do lado de dentro, né? A questão de, agora eu tenho que pôr o meu conhecimento, criticar aquele artigo, enfim, um assunto, e todos devem se pôr, e é difícil, às vezes eu não quero falar, eu sou aquele aluno que não gosta de falar na turma, então instiga cada um, mesmo da sua forma, do seu jeito de agir dentro da sala, ele tem que falar, né? Ele tem que participar para entender e absorver aquilo também. E foi bem engraçado uma ocasião que no grupo de observação um não conseguiu falar, né? Todos deram aquele palpitezinho, aquele palavrinha assim, né? E foi bem engraçado. Também a gente tem trabalhado com o Word Café, que são vários grupos também. A gente sempre, assim, aumenta bem mais os laços entre os colegas, isso é bem bacana também, vai fortalecendo a turma, vai criando um vínculo legal e vai indo tudo numa maré boa, assim, né? De aprender e sentir que está trocando experiência mesmo. Então, esse do Word Café é bem bacana, que promove um ambiente mais tranquilo, não aquilo, está sendo avaliado, não deixa de ser um tipo de avaliação, aula, né? De alguma coisa assim, que tu tá te mostrando, ou tá participando, enfim, mas tá tendo que fazer parte daquilo, né? Não sei se fala um pouquinho como é que funciona isso. Já estamos no final do bloco. Sim. Já vou te dar a palavra para a gente poder entrar um pouquinho mais nessa questão aí. Temos aí alguns exemplos práticos da parte das alunos, mas já voltamos no 4º bloco para também fechar esse tema pelo ponto de vista, então, de como processar isso, como fazer o acompanhamento e o relato das alunas também. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre metodologias ativas. Professor Maurício, na fala da Vivian, ficou bem claro aí que alguns alunos falam mais, outros falam menos, alguns alunos têm conhecimentos prévios mais aprofundados, ou alguns têm mais interesse em buscar e tal. Como é que o professor... Ele tem que ser, na verdade, um grande gestor de grupo, né? Exatamente. Para tentar fazer esse acompanhamento. Quer dizer, ele não tem mais lá um quadro onde quem me respondeu que está tudo lá, está pronto, né? Como é que é esse processo agora? A gente tem trabalhado não só a partir das discussões estarem não só no curso de odonto ou no curso de medicina, mas em todos os cursos do CCBS, a gente tem trabalhado a formação de professores a partir disso, né? Então, a gente tem um fórum que acontece toda quinta-feira, onde discutimos as técnicas, que era o que a gente trazia antes no bloco anterior, né? E estamos discutindo agora a avaliação dessas metodologias. E a gente tem encarado a avaliação como um processo de regulação desse processo de ensino e aprendizagem. Então, respeitando as individualidades de cada um e, a partir disso, pensando o quanto que ele pode render para o grupo.
né? Então, o professor tem que estar muito mais atento com relação a isso. E a questão da avaliação, ela não se torna uma avaliação somativa, de dizer, olha, a gente vai desenvolver um processo, lá no final vou fazer um teste para ver o quanto tu sabe ou o quanto tu desenvolveu a partir disso. A avaliação ocorre durante todo esse processo. Recentemente eu trabalhei com a turma da Maria Eduarda exatamente isso, a questão da diferença entre as expectativas, a diferença entre os conhecimentos, a diferença entre as vontades dos estudantes. Então, juntei eles em duplas e pensando, dividi metade da turma em alguns que tinham notas melhores e outros que tinham notas piores, e as metas para os grupos eram diferentes. Aquele que tinham anteriormente notas piores era melhorar sua nota. Sim. E a nota do grupo maior era ajudar o colega e, a partir disso, também aprender, né? Então, a gente tem usado algumas outras estratégias exatamente para não deixar isso de lado. Certo. No curso de odonto, a gente usa também um conselho de classe, no qual, durante três vezes durante o semestre, a gente coloca o nome deles lá e os professores todos em grupos dizem, olha, na minha turma, a Maria Eduarda é assim, o outro é assado e tal, e a partir disso dá uma nota atitudinal para o que os estudantes têm feito, né? Não tem uma fórmula pronta, não tem uma fórmula certa, né? E a gente tem, muitas vezes, eles reclamam com relação a isso, tipo, professor, eu não concordo com a minha nota, se não tem problema, a gente senta e conversa sobre a nota, né? O que eu tenho dito é que quando a gente foca muito na questão do teste para a nota, a gente deixa de lado uma outra coisa que é como eu me relaciono com aquele conhecimento, né? E aí eu acho que a gente tem evoluído nesse sentido. Não só no curso de odonto, mas no centro como um todo. Eduardo, desculpa. Não, fica à vontade. Não, eu estava aqui lembrando que no senso comum a gente costuma colar avaliação com prova, né? Sim. Prova é uma das formas de avaliação. É um instrumento. E então não é um instrumento único e não deve ser esse o instrumento que vai dizer se o aluno, né, compreendeu ou não, porque várias coisas podem acontecer. Não é o mais adequado ao processo. De metodologias ativas, decididamente não, né? Porque aí se trabalha com habilidades, então tem que ter outras técnicas, né? Por isso que vai surgindo coisas, procedimental, atitudinal, conselho, né? Que é onde... Até para preparar, porque veja, num curso que é modular, não tem como eu, Luciana, preparar as minhas aulas sem conversar com o Maurício, sem conversar com a Eduarda, sem conversar com o José, porque nós todos estamos responsáveis pelaquela turma. Um pouquinho, Eduardo, como é que é essa experiência? Na verdade, vocês estão sempre sendo avaliados, né? Não é... A qualquer momento, tu sabe que tu tem que participar, tem que estar ativo. E mais, tu também tem que ter uma boa aula, é aquela onde não só a Maria Eduarda está bem, mas todo o grupo, né? Portanto, trazer o teu colega junto, porque a participação dele é que enriquece a sala de aula, né? Como é que fica essa responsabilidade? Eu acho que esse trabalho que o professor Maurício falou foi bem desafiador, né? Porque a gente vê o quanto é difícil avaliar, né? E o quanto é difícil puxar um aluno para fazer com que ele também aprenda, né? E tenha vontade de aprender. Mas a gente percebe durante as aulas que quando a turma toda está engajada, o aprendizado é muito maior, como quando uma aula que alguns faltam, né? A gente não consegue ter a mesma construção que quando todos estão juntos, né? Colaborando, participando, quando todos pesquisaram, quando todos estão dentro do assunto. É mais rico, né, o processo. É muito mais rico. Professora Luciana, um pouquinho desafiador também para o professor Maurício colocava, né? Então tem o apoio do núcleo de apoio pedagógico, mas o professor ele também tem que se abrir, ele não é o senhor todo poderoso de dizer, não, a minha aula vai ser assim. Opa, passou a ser um modelo que é de todo o grupo, de toda a estrutura, quer dizer, ele tem que discutir, ele tem que participar, ele tem que estar aberto às situações, ele vai avaliar se aquilo que foi feito foi produtivo ou não. Quer dizer, o professor ele também passa por um processo que é mais aberto, né? Sim, e ele precisa se preparar para isso também, porque não é fácil.
né? De novo, senso comum, o professor tem que ter presença de palco. Certo. Né? Então, a gente... É natural que, se a gente não se cuida, a gente toma conta do palco. Certo. E o professor, dentro de uma sala de aula com metodologia ativa, ele não é o centro do palco. Ele está ali para mediar, né, a busca dos estudantes pelo conhecimento. Então, o papel dele muda. Né? E isso, às vezes, para alguns professores é mais difícil do que para outros. Isso também vai muito, né, do quanto que aquele docente vivenciou experiências a respeito e do quanto que ele é aberto a novas experiências. Né? Mas, sem dúvida, o professor ele precisa se preparar. Sim. Por isso que o Núcleo de Apoio Pedagógico, então, rotineiramente, sempre oferta oportunidades de que o professor participe de oficinas, de fóruns, como esse que o Maurício estava falando agora, que está trabalhando especificamente questões de avaliação ligada, porque não adianta nada eu mudar todo o jeito de trabalhar na sala de aula e o meu único método de avaliação for uma prova. Certo. Isso é um contrassenso. Com isso eu não quero dizer também que não é que a gente aboliu a prova, não. A prova muitas vezes ela é necessária. E o aluno certo? percebe isso. Mas ele não é o único instrumento de avaliação. Tu não pode encerrar toda a vida acadêmica daquele estudante naquele semestre numa prova. Sim. O aluno percebe isso também e ainda aproveita a avaliação institucional para colocar hoje que um professor não está indo nesse modelo de metodologia ativa. Porque a gente está gostando, tá vendo que isso é muito mais produtivo, até porque nós, mais jovens e dinâmicos e tecnológicos, enfim, não conseguimos mais ficar 4 horas sentados ouvindo alguma coisa que vai se perdendo, porque a gente não consegue prestar mais atenção essas 4 horas no que o professor dialoga lá na frente. Então, a gente vai percebendo isso. Ele está fazendo só prova, mas e aí? E uma atitude, alguma coisa assim, e praticar, e pensar em um estudo, problematizar um estudo de caso, viver, colocar a mão na massa. A gente está querendo isso porque sabe que o futuro vai ser assim, nós por nós mesmos, e precisamos sair o mais, com mais preparo e instrumentos para conseguir praticar depois no mercado. Para vocês, gurias, há uma consequência também fora de sala de aula, né? Quer dizer, é muito prático para o aluno vir assistir sua aulinha, ficar sentadinho, absorver lá. Agora, a metodologia ativa pressupõe que vocês, fora de sala de aula, também têm que trabalhar, também têm que pesquisar, também têm que levar conteúdo, também tem que... Quer dizer, não é mais 4 horas. É um comprometimento muito maior do aluno fora de sala de aula, né? Porque a aula só vai, a Maria Eduarda estava falando antes, a aula só vai funcionar se todos pesquisarem. Sim. Se todos trazerem algum item, alguma coisa, para aquela discussão ser produtiva. E aí tu não vai ter um professor pesquisando, tu vai ter uma turma inteira, tendo muito mais conteúdo. Isso, a gente acaba trabalhando e pesquisando muito mais em casa, porque na próxima aula vai ser pautado tal assunto que já foi definido na aula anterior, né? Então, a gente inicia a aula, então, como foi mencionado, em círculo, onde todos transmitem o seu conhecimento e vamos juntando, então, com a orientação do professor. Perfeito. É isto, acho que tá posto aí. Professora, além do CCBS, outros centros também estão trabalhando, desenvolvendo, né? Quer dizer, tem aí uma força maior no CCBS por essa questão pedagógica, estrutural que foi apresentada, mas a área das engenharias e outras áreas também estão desenvolvendo isso, né? Então, isso é um desafio para toda a instituição. Casualmente, aqui hoje, então, tivemos exemplos de um centro, que é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, mas todos os centros, né? Portanto, todos os cursos estão trabalhando em velocidades e ritmos diferentes, porque, enfim, somos diferentes também, né? Porque é importante dizer que essa mudança, ela é também uma mudança cultural. E uma mudança cultural, às vezes, não acontece de uma hora para outra, né? Então, o importante é, né, como a Vivian estava dizendo antes, que devagar o pessoal vá se dando conta. E isso é muito interessante, sendo porque isso começa a aparecer na avaliação institucional. Então, faz o quê? Umas 2 avaliações já que começam a vir relatos
nas questões abertas dos estudantes, falando das metodologias ativas, citando, elogiando e cobrando de quem não faz. Perfeito. Olha, a gente não quer mais ficar, embora dê trabalho sim, então, né, as gurias deixaram bem, né, bem claro isso também, é uma responsabilidade. O estudante é corresponsabilizado pela sala de aula, né? Então, ele tem que ter uma troca, né? Cada um tem que fazer o seu papel. E, às vezes, o estudante estranha isso, principalmente no início. Mas depois que ele entende, primeiro, que ele é capaz. Sim. Né? Que ele é capaz. Ele não é uma pessoa, ele não está ali sem saber nada e o professor está ali num palco, né? Em algumas salas de aula, não é o nosso caso aqui, mas em alguns lugares a gente passa e tem um palco de fato com o professor, né? Então, ele que sabe tudo e eu estou sentada aqui e eu não sei nada. Né? Então, é um primeiro desbloqueio que a gente precisa trabalhar com o estudante, porque ele vem com essa ideia. Né? Mas depois que ele passa essa etapa, que ele descobre que ele é capaz, que ele consegue pesquisar, que ele consegue interagir, trazer questões, né? Ele não quer mais voltar para trás. Claro. Né? E isso é importante, é um processo sem volta. Fica o convite, então, a avaliação institucional está aberta, né, até dia 2 de novembro, para que você possa entrar lá, fazer suas observações, fazer seus comentários, fazer suas sugestões, seus elogios, né, suas críticas, para que o processo ele permita uma melhoria permanente, constante, e também as observações em relação a metodologias ativas e outras consequências que possam ser adotadas aí, ou ações que venham a ser postas em prática para a melhoria do processo institucional. Muito obrigado a vocês. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Muito boa noite.